Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words. When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. Fantastic! So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip. Na imensidão do Oceano Pacífico, emerge uma ilha solitária, envolta em mistério e sussurros ancestrais. Esta é a Ilha de Páscoa, um lugar que intrigou e desconcertou gerações. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, como é chamada pelos seus habitantes nativos, cativa exploradores e pesquisadores há séculos. A ilha abriga as icônicas estátuas Moai, testemunhos da engenhosidade e habilidade do povo Rapa Nui. Seu enigma mais persistente reside no olhar silencioso dos Moai, colossais sentinelas de pedra que guardam a paisagem acidentada da ilha. Essas estátuas, com suas expressões enigmáticas, geraram inúmeras teorias e debates, quase como um quem matou o defunto da arqueologia. Como essas enormes estátuas, algumas pesando mais de 80 toneladas, foram movidas de suas pedreiras para suas plataformas cerimoniais? Esta é uma pergunta que intriga o mundo há muito tempo. As teorias variam do uso de trenós de madeira à ideia de que as estátuas caminharam até sua localização final. A grandiosidade dos Moai e os recursos limitados da ilha alimentam especulações há gerações. O isolamento da ilha e a escassez de árvores tornam o transporte dessas estátuas ainda mais intrigante. Alguns acreditaram na intervenção de extraterrestres, uma teoria que capturou a imaginação de muitos, como um episódio perdido de Arquivo X. Enquanto outros se apegam a histórias de poderes sobrenaturais, como lendas indígenas que lembram as histórias do Saci Pererê. Essas histórias, passadas de geração em geração, contribuem para a mística da ilha. No entanto, descobertas recentes revelaram a engenhosidade dos antigos Rapa Nui, mostrando que eles usaram uma combinação de cordas, toras e força humana para mover as estátuas, revelando uma história fascinante de esforço humano e uma profunda conexão com sua herança, como os brasileiros com o carnaval. As realizações do povo Rapa Nui demonstram sua resiliência e engenhosidade, e sua história continua a inspirar e cativar o mundo. Durante séculos, o povo nativo Rapa Nui transmitiu lendas sobre os Moais, seus ancestrais, e o passado místico da ilha. Essas histórias são mais do que simples contos. Elas representam a alma de uma cultura que prosperou isolada por gerações. Os Moais, com suas expressões enigmáticas e presença imponente, são testemunhas silenciosas de uma era passada, cada um evidenciando a rica herança da ilha e a engenhosidade do seu povo. Uma dessas lendas fala da capacidade dos Moais de caminharem, guiados pelo poder espiritual da ilha e pelas mãos habilidosas de seus criadores. Essa lenda, frequentemente recebida com ceticismo, sugere que as estátuas não eram simplesmente arrastadas, mas se moviam de pé, balançando de um lado para o outro, como se animadas por uma força invisível. Os Rapa Nui acreditavam que, através de cânticos e rituais, podiam imbuir as estátuas com a energia necessária para percorrer a ilha. Essas histórias, frequentemente consideradas como folclore, insinuavam um conhecimento esquecido, uma técnica secreta perdida no tempo. Os anciãos, guardiões desses segredos ancestrais, contam as histórias com um senso de reverência e mistério, suas vozes ecoando os sussurros dos antepassados.
Pergaminhos e artefatos encontrados na ilha fornecem pistas tentadoras, mas a totalidade desse conhecimento permanece um enigma. As histórias falavam de cordas feitas de fibras vegetais resistentes, cânticos rítmicos e um profundo conhecimento de equilíbrio e alavanca. Esses elementos se combinavam para criar um método prático e místico, uma mistura de engenharia e espiritualidade. O povo Rapa Nui demonstrou um domínio incrível do seu ambiente, utilizando os recursos disponíveis de maneiras que a ciência moderna está apenas começando a compreender. Embora aparentemente fantásticas, essas tradições orais continham uma verdade fundamental, um testemunho da engenhosidade e resiliência do povo Rapa Nui. A capacidade da comunidade de trabalhar unida, aproveitando o poder de seu conhecimento e habilidades coletivas, foi a chave para sua sobrevivência e sucesso. Os moais, erguidos contra o pôr do sol, são um símbolo dessa herança duradoura. A ilha, de origem vulcânica, forneceu os materiais para os moais, mas seu isolamento e recursos limitados exigiram inovação. A rocha vulcânica, embora abundante, era difícil de trabalhar, exigindo não apenas força física, mas também um conhecimento profundo das propriedades do material. A vegetação esparsa e o terreno acidentado aumentavam a dificuldade, tornando as realizações do povo Rapa Nui ainda mais notáveis. As lendas serviam como um lembrete de que as respostas para os mistérios da ilha não estavam no reino do sobrenatural, mas na engenhosidade da mente humana. O olhar pensativo de um ancião Rapa Nui, os esforços colaborativos da comunidade e os majestosos moais em meio à paisagem natural demonstram uma profunda verdade. A criatividade e a determinação humanas podem superar até os desafios mais assustadores. Nos últimos anos, arqueólogos e pesquisadores, equipados com tecnologias modernas e imbuídos de um profundo respeito pelo patrimônio cultural da ilha, começaram a desvendar os mistérios dos moais. Suas descobertas, embora inovadoras, também comprovam a sabedoria atemporal presente nas antigas lendas. É como aquele ditado: os antigos sabiam das coisas. Através de uma análise minuciosa das estátuas, das plataformas sobre as quais elas repousam e da paisagem circundante, os cientistas começaram a reconstituir os métodos empregados pelos antigos Rapa Nui. A descoberta de antigos caminhos, desgastados pelo uso repetido, sugeriu uma abordagem sistemática, quase como uma gambiarra engenhosa, para mover as estátuas. Além disso, a presença de grandes plataformas em forma de D, estrategicamente posicionadas ao longo dessas rotas, forneceu outras pistas. Essas plataformas, ao que parece, desempenharam um papel crucial no processo de transporte, servindo como pontos de descanso temporários para as figuras colossais, tipo um pit stop para os moais. A teoria predominante, apoiada pela arqueologia experimental e pela análise dos próprios moais, sugere um método que utilizava cordas, rolos de madeira e um sistema cuidadosamente coordenado de puxar e balançar. As estátuas, esculpidas com uma leve inclinação para frente, provavelmente eram movidas com o auxílio de cordas amarradas em suas cabeças e bases. Equipes de trabalhadores puxavam as cordas, criando impulso, enquanto outros usavam rolos de madeira para reduzir o atrito e facilitar o movimento. Esse movimento rítmico de puxar e balançar, semelhante a uma dança lenta e deliberada, como um carimbó gigante, teria permitido aos Rapa Nui transportar as enormes estátuas por distâncias consideráveis. As plataformas em forma de D descobertas ao longo dos antigos caminhos provavelmente serviam como pontos de apoio, permitindo que os trabalhadores mudassem a direção dos moais com uma precisão impressionante. A decifração do transporte dos moais representa muito mais do que uma simples descoberta arqueológica. É uma prova da engenhosidade e das capacidades das culturas antigas, frequentemente ignoradas ou subestimadas. Confrontados com recursos limitados e um ambiente desafiador, semelhante à nossa caatinga,
Os Rapa Nui desenvolveram um método inovador e eficaz para esculpir e transportar essas figuras colossais, um testemunho de sua compreensão dos princípios básicos da física e de sua capacidade de organizar uma força de trabalho em grande escala, como os mutirões que vemos no interior do Brasil. Seus métodos, embora aparentemente simples, exigiam um profundo conhecimento de alavanca, equilíbrio e coordenação, uma verdadeira gambiarra eficiente. O fato de terem sido capazes de realizar tais feitos usando apenas os materiais disponíveis na ilha, como se estivessem em um episódio do Largados e Pelados, demonstra sua inteligência, capacidade de planejamento e organização social. Seção 6. Um legado gravado na pedra. Os moais da Ilha de Páscoa são muito mais do que silenciosas sentinelas de pedra. Eles testemunham o poder duradouro da engenhosidade humana. Um legado gravado na pedra e transmitido de geração em geração, tipo um sítio arqueológico da nossa história. Eles se erguem para nos lembrar que mesmo os desafios mais assustadores, tipo enfrentar o trânsito de São Paulo na sexta à tarde, podem ser superados com inovação, determinação e um profundo respeito pelo nosso próprio legado. A história dos moais que caminham demonstra o poder da curiosidade humana e do nosso desejo nato de desvendar os mistérios do passado, igualzinho a gente tentando entender o final daquela novela das 9. É uma história que transcende as fronteiras culturais, nos lembrando da interconexão da humanidade como um grande carnaval fora de época, e da importância de preservar nosso patrimônio comum para as futuras gerações, para que eles também possam conhecer a riqueza da nossa história, e não só a história do meme. Seção 7. Revelando o passado. Movidos por uma sede de conhecimento e um profundo respeito pela história da ilha, os arqueólogos empregaram uma abordagem multidisciplinar para desvendar os segredos dos moais. Combinaram técnicas arqueológicas tradicionais, como escavações e análise de artefatos, com tecnologias de ponta, tipo georradar e modelagem 3D, tá ligado? Com muito cuidado, mapearam a localização dos moais, analisaram a composição da rocha vulcânica da qual foram esculpidos e estudaram os antigos caminhos e plataformas que cruzam a ilha, igualzinho a gente faz com as linhas de Nazca. Através de observação atenta, documentação meticulosa e uma pitada de intuição científica, começaram a remontar o quebra-cabeça dos moais ambulantes, que nem um Sherlock Holmes da arqueologia. 8ª seção. Uma tapeçaria de crenças e descobertas. As descobertas científicas na Ilha de Páscoa não invalidaram as crenças do povo Rapa Nui. Pelo contrário, elas forneceram uma compreensão mais profunda de sua rica herança cultural. As estátuas Moai, antes envoltas em mistério, são agora vistas como uma ponte entre o passado e o presente, conectando as antigas tradições à pesquisa científica moderna. Em vez de se contradizerem, elas teceram uma rica tapeçaria onde ciência e tradição coexistem e se complementam. Essa mistura harmoniosa de sistemas de conhecimento permitiu uma apreciação mais profunda da engenhosidade e resiliência dos Rapa Nui. A lenda dos moais que andam, antes descartada como mero folclore, agora se apresenta como um testemunho do poder da tradição oral e da importância de ouvir as vozes das comunidades indígenas. Essas histórias, passadas de geração em geração, oferecem perspectivas valiosas que enriquecem nossa compreensão da história. A comunidade científica, ao abordar seu trabalho com sensibilidade cultural e com a disposição de aprender com o conhecimento indígena, traçou um caminho para uma compreensão mais inclusiva e holística do passado. Essa abordagem não apenas respeita o patrimônio cultural Rapa Nui, mas também aprimora a narrativa científica. Essa colaboração entre ciência e tradição serve como modelo para futuros projetos arqueológicos, demonstrando que o verdadeiro progresso se dá quando diversas perspectivas são valorizadas e integradas. Ela reforça a importância do respeito mútuo e dos objetivos comuns na descoberta dos mistérios de nossos ancestrais. Isso nos lembra que as narrativas mais convincentes
são aquelas que abrangem tanto as evidências empíricas quanto o poder duradouro da crença humana. Ao honrar tanto as descobertas científicas quanto a sabedoria tradicional, abrimos caminho para uma compreensão mais rica e inclusiva de nossa história humana compartilhada. Nona parte. Uma maravilha eterna. Os moais da Ilha de Páscoa continuam a fascinar o mundo. Seu olhar enigmático nos lembra de uma época envolta em mistério e maravilhamento. Eles se erguem como um testemunho da engenhosidade dos nossos ancestrais, do poder da crença e da atração implacável pelo desconhecido. Enquanto continuamos a explorar as profundezas da história da humanidade, as lições aprendidas nesta ilha isolada do Pacífico servem como um farol, guiando-nos para uma compreensão mais profunda do nosso passado em comum e inspirando as futuras gerações a descobrirem os segredos que se escondem à vista de todos. O mistério dos moais que andam nos lembra que o mundo está cheio de maravilhas que esperam para ser descobertas e que as viagens mais incríveis muitas vezes começam com um único passo.